Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo é bem legal. Traremos artes marciais que usam armas que você precisa conhecer. Então se liga aí. Vamos começar aqui com a esgrima histórica, que é um termo que se refere às práticas de artes marciais históricas europeias, que se usavam espadas, embora sua etimologia vai envolver ali defesa de forma ampla do italiano Sherman, proveniente do termo alemão Skur ou Sir, tá? Que se traduz como defesa, escudo, reparação e posteriormente no século XV como combate. Em Portugal, essa palavra de esgrima teve um sentido também restrito às práticas marciais. Na Itália, com espadas usadas em duelo de espada, tá? Ou espada da lato, em contraste à prática ibérica chamada de destreza, de acordo com o mestre Darman Diogo de Figueiredo, que é a luta espanhola de espada. Vou deixar no link da descrição, que nós já trouxemos aqui. O termo em inglês é o feint, é uma variante de defend ou defender ou proteger. O curioso aqui é que essa arte marcial, ela tem algumas curiosidades por fora. Por exemplo, na Itália a gente tem uma arte marcial dos bastões que está ligada a esse manuseio de espada que é o Libo. Vou deixar no link da descrição. Em Portugal a gente tem um jogo do pau que tem o mesmo fundamento, ok? Então, geralmente, artes marciais que usam bastões europeias, assim, costumam estar ligadas à espada medieval. Ok? Continuando, Sojutsu é um termo nipônico que se refere especificamente às técnicas que abrangem a lança japonesa Yari, havendo vários estilos da arte marcial, dos quais alguns foram transmitidos até a atualidade. Era uma das habilidades que o samurai deveria desenvolver, já que a lança tinha um profundo papel nos primórdios da mitologia japonesa, nas lendas sobre a criação das ilhas japonesas. E nessas lendas, conta-se que as ilhas foram criadas por água salgada que pingava de uma lança. Os primeiros protótipos dessa arma vieram ao Japão trazidos da Ásia. Essa versão não era tida como adequada para os japoneses, as uma vez que a tecnologia os permitiu. O detalhe importante aqui é que a arte do Sojutsu, ou seja, a arte da lança japonesa Yari, era uma arte que o samurai utilizava quando tinha que enfrentar um inimigo montado no cavalo. Ok? Kyudo é uma arte marcial japonesa cujo objetivo é do tiro com arco. Apesar da sua atual forma ter evoluído ao longo das últimas décadas para uma unificação, trata-se da mais antiga arte marcial japonesa, como as primeiras referências históricas a datarem do século VII na nossa era. Na sua forma atual, o Kido é praticado como forma de desenvolvimento da pessoa em sentido integral, através do corpo nos seus componentes físicos e mentais. No Japão, muitos arqueiros praticaram o Kyudo como uma vertente de desporto e, segundo o manual de Kido da Federação Japonesa de Kyudo, a verdade sobre dele está na unidade de três princípios: a estabilidade do corpo, a estabilidade da mente e a estabilidade do arco. Dedicar-se e concentrar-se completamente no tiro é então um objetivo que está para além do mero acertar o alvo. O arco foi uma arma de guerra, sobretudo entre os séculos 7 e 8 e século 12, perdão, e até o século 16. Para além disso, o tiro também e desde o século 6 utilizando em cerimônias de corte. Como arma foi perdendo a importância após a introdução das armas de fogo pelos portugueses no século 16.
As escolas de tiro com arco, então existentes, evoluíam para as formas de tiro onde a ênfase é colocada tanto para aspectos técnicos e físicos quanto para aspectos mentais e formais do tiro. Essa palavra Kido, no caso, utiliza-se ao longo do século XVII, a par da designação concorrente que ainda hoje subsiste do Kijutsu, e a partir do início do século XX com a designação de Kido, se generalizando. Em 1930, surgiram os primeiros reforços para unificar a prática do Kyudo, uma vez que a existência de várias escolas, cada uma com várias técnicas de forma de tiro, dificultava a prática conjunta. Em 1934, surgiu o primeiro manual que compunha um conjunto de princípios comuns. Tá? Mas só que foi após a Segunda Guerra Mundial, com a formação da Federação Japonesa de Kyudo, que o objetivo de unificar e normalizar os procedimentos do tiro oriundos das diversas escolas é atingido e aceito no Japão, permitindo o desenvolvimento do Kyudo no mundo e estabelecendo uma prática comum onde diferentes formas e estilos possam coexistir e atirar em conjunto. Em 1953, foi publicado o Manual do Kyudo, com 4 volumes atualmente, que será revisto e ampliado em 71, e do qual existe um volume para o volume 1, uma tradução oficial em inglês e uma adaptação em francês. E esse manual tem uma forte referência para todos os praticantes de Kyudo, para qualquer que seja seu nível, ok? O arco japonês tem um significado cultural de maneira ampla no Japão, e a utilização não se limita ao Kyudo, sendo utilizado no tiro a cavalo, Yabusame e cerimônias religiosas, nas atividades de alguns mosteiros zen e cerimônias diversas como batizados e aberturas de torneios de sumô. Uma dica que eu dou para você é para você assistir 2 filmes aqui que você vai ver bastante o Kyudo sendo utilizado. Primeiro, é óbvio, né? O Último Samurai, tá? Onde você vai ver bastante isso durante todo o filme, principalmente a parte de tiro a cavalo, com arco. E no filme Karate Kid 4, com o Pat Morita, você vai ver uma parte lá que um monge atira o arco e flecha em um outro monge, que seria uma cerimônia ali mais religiosa, ok? Os países filiados à Federação Internacional de Kido, que foi fundada em 2009, são Japão, Áustria, Bélgica, Canadá, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Inglaterra e Estados Unidos. E os números de praticantes registrados no mundo em 2016 eram de aproximadamente o seguinte: já no Japão, terra natal, 120 mil. Europa, a gente tem 2.500, América 600. Ali na Ásia, já obviamente, além do Japão, excluindo o Japão no caso, a gente tem 300 praticantes, na África 50, Oceania 150. E são reconhecidos pequenos núcleos em alguns países que praticam o Kyudo e são reconhecidos pela Federação de Kyudo, como Argentina, Brasil, Dinamarca, Hungria, Letônia, Lituânia, México, Nova Zelândia, Polônia, Rússia, e Tailândia e Ucrânia. Já em 2008 foi criada a Associação Brasileira de Kyudo no Rio de Janeiro, tá? E além do Rio de Janeiro, existem alguns grupos filiados que recebem a orientação da Associação Brasileira de Kyudo em Brasília, como São Paulo, Paraíba, Paraná, Bahia, Amazonas e outras localidades. Bem legal isso, hein? Siljung Dobbup, tá? É uma arte marcial baseada em espada, sendo baseada na fusão das tradições japonesas e coreanas. Esse estilo de arte marcial concentra-se no desenvolvimento das habilidades de uso, tá? Como forma de usar a katana, bem como o ki, respiração, flexibilidade, controle de força e foco. Ao contrário do kendo, o Siljung Dobbu
não envolve nenhum sparring. Ele é mais parecido como um Aido, onde o aluno se concentra no desenho, embanhamento e corte de uma katana. E de acordo com a Sword Class, né, no caso, vamos pôr assim, como se fosse a Federação Internacional do Siljum Dobuk, tem razões profundas japonesas com Koryo Toriyama Ryu, especialmente o Nakamura Ryu, bem como nas antigas formas de espada coreana, Shozun Sebup e Bongup Gyeonbup, ao contrário de muitas formas de Aido que são praticadas a partir de 6A, uma posição ajoelhada japonesa. No Siljum Dobuk começa-se principalmente em uma posição neutra em pé, tornando fácil de praticar para alunos de todas as idades. Os alunos começam o treinamento com uma espada de prática de madeira, ou como se fosse bokken, né? E depois passam por uma espada de aço Honba, quando demonstram uma compreensão da segurança da espada e dos movimentos básicos. Depois de atingir um nível suficiente de proficiência com a espada de prática, os alunos compram uma shiken, espada de aço afiada, e praticam sua técnica de corte em tatames em um exercício chamado de Tashimigiri, que é o exercício de corte, né? Onde o pessoal antigamente cortava bambu, né? Aqueles pedaços de bambu enrolados, eles cortavam aquele ali. E aí o cara faz o corte com tatame ou mesmo com bambu ainda. Agora me fala, esse vídeo para você? Deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!